ler aqui, porque essa coisa de ficar segurando, eu acho um porre. Mas vamos lá, deixa eu contar o que veio na minha cabeça. E eu fiquei, né, aí eu falei, nossa, gente, muito isso, a Mike Wazowski e Sullivan. Eu adorava esse desenho, né? E aí eu fiquei pensando, e foi muito engraçado, e qual que é o nome do cara lá, do cara, do Molusco lá, que era o chefão, ele é feio, e no fundo, né, ele passava aquela imagem, tava no fundo, né, ou seja, as aparências enganam, né, no fundo, na verdade, no fundo, ele queria o quê? Que continuasse, na verdade, que a energia da cidade fosse estabelecida por medo. E aí a gente entra. Como é que a gente construiu essa sociedade? A partir do medo, gente. Lógico que foi a partir do medo. Relacionamentos. Quantas vezes você entrou num relacionamento não pelo amor? Não, pelo amor não existiu o amor. É pelo medo de perder o outro. É pelo medo. A gente às vezes entra em relacionamento, sabe o que o outro pode me dar, o que o outro pode... Ou seja, tudo foi construído a partir do medo. E Mike Wazowski, Sullivan e Monstros S.A. nos traz isso. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E aí, mesma coisa, né? As pessoas, elas ficam, exemplo, no comercial, né? No emprego, nas vendas. Tem muita gente que fica, o que? Esse marketing do mal. Não tem o marketing do mal? Compra de mim, que não sei o que. Eu vou falar, gente, 80% dos livros de coisas estão aí, é uma porcaria. Queima, joga fora, não serve pra nada. Mas as pessoas precisam do dinheiro, porque as pessoas estão o quê? Elas estão mais no ter, não o ser. Elas estão mais na posse do que o ser. Porque quando a gente tá no ser e a gente sabe que aquilo leva um tempo, que aquilo vai florescer, a gente faz as coisas no tempo e a gente confia que aquilo vai voltar, porque eu estou doando a partir do meu ser, a partir do meu coração e não simplesmente a partir, né, do ter. Porque é isso, eu fico, assim, sinceramente, honestamente, eu compreendo, mas eu fico muito, assim, pensando nas pessoas que trabalham numa indústria do cigarro. Não cabe na minha cabeça. Não cabe na minha cabeça. Mas estão vivendo apenas pelo ter, pela sobrevivência. E aí, o que acontece? Como eu tenho medo de não ter, né, porque eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter posse. E aí, muitas pessoas, gente, são mais embalagens do que a essência. E o que acontece? Toda a sociedade foi construída a partir do medo. Foi a partir do medo. E Plutão, o que acontece? Plutão, gente, ele mostra pra nós o nosso pior, os nossos medos mais ocultos. É aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente não quer enxergar. E o que tá acontecendo? Quantas pessoas estão perdendo dinheiro, perdendo posses por causa do vírus, né? E o desenho do Monstros S.A. era exatamente isso. Por que acontece? Aí vem a criança, adoro a criança, sempre tem uma criança no desenho. Gente, tem que ver desenho, mas de uma maneira... Gente, eu preciso ver de novo Frozen 2, porque eu preciso ver de novo esse desenho. Preciso ver de novo esse desenho, porque esse desenho tem tanto simbolismo que eu não consegui ver em uma sessão só. Mas vamos lá. E o que acontece? No desenho, do nada o quê? E é muito engraçado, né? E aí a gente entra com essa questão de aquário e dessa coisa das pessoas não serem aceitas. Tem o Mike Wazowski. O Mike Wazowski, gente, o que acontece? Ele não consegue ser um dos monstros, né, com mais o quê? Ele não consegue, ele nunca consegue. Você viu que ele não é aprovado. Por quê? Porque ele é engraçado, porque ele é alegre. Ele não consegue dar susto, ele consegue o quê? Ser alegre. Então, o que acontece? Tem toda aquela coisa do filme, entra a menininha no sonho. Na verdade, esse desenho é tão profundo, que precisava, sei lá, de 1 hora pra falar desse desenho, porque é tanto simbolismo. E aí, o que acontece? A menininha começa a trazer, principalmente pro Sullivan, novas perspectivas. Porque o Sullivan, não, o que ele acontece? Ele fala, não, eu acredito que o mundo precisa ser feito através do medo, do susto, né? De assustar, de você ficar... eu gosto muito de você ficar ameaçando o outro, né? As pessoas você não vai fazer, não sei o quê. É ameaça, você ameaça o outro a fazer. Isso é a partir do medo, gente. A gente não pode ameaçar as pessoas. Eu já fiz isso em alguns tempos. Até às vezes eu fico, poxa, será que eu tô ameaçando? Será que eu tô... Eu sempre tenho que vigiar. Porque eu falo, por que a gente usa isso? Por que a gente usa esse tipo de artifício? A gente não deveria usar esse tipo de artifício, né? Mas como a gente não tá baseado no nosso coração, no nosso ser, e aí entra o coronavírus, a gente o que? Ameaça, a gente faz esse tipo de coisa, mas principalmente porque tem um sentimento por trás que é o medo. Sempre tem alguma coisa por trás.
E o que que acontece então? Que aquela criança, né, ela é o renascimento. Ela renasce, é um novo ciclo. E que tem algumas pessoas que a gente percebe dentro do desenho que não queria, principalmente o diretor, não queria esse tipo de coisa. E o que que acontece? É isso que a gente tá falando, transição planetária, novo mundo. Não é que as coisas vão acabar, não é, pô, acabou, não sei o quê, vamos viver debaixo da ponte. Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, não é isso. Mas é a troca, é a gente trocar como nós estamos trocando a nossa energia com o outro. Estamos trocando mais através do medo, das ameaças, dos apegos, do que de fato pelo amor. E o que que acontece? A cidade foi reconstruída, vocês podem perceber que foi totalmente... Gente, isso me arrepia, isso me arrepia, isso me arrepia. Foi total... Ai, gente, isso me arrepia. Isso me emociona. Isso foi totalmente reconstruída, porque no final do filme, aqueles que eram excluídos, que não se encaixavam nos monstros assustadores, eles puderam ter voz. Eles puderam ter voz. E principalmente a energia foi reconstruída. Porque não foi mais através do medo, dando susto nas crianças, mas foi através principalmente do amor e da alegria. E para quem não sabe, os planos astrais são construídos a partir das nossas energias. Todo hospital no astral é construído a partir de cima de uma escola, porque todo mundo que tá mal vai para esses hospitais no astral para se recomporem. E a energia da alegria que tem como... que excede, vai para esses mundos. Então existe uma profundidade que as pessoas não entendem. E que é muito bonito da gente entender, e esse desenho fala sobre isso. Né? De que as coisas não estão acabando, mas as coisas estão reformulando. Porque de nada. Todas as relações que a gente teve foi baseada através do medo. De você com seu pai, de você com a sua mãe, né? Quantas vezes seus pais falaram, não faça isso, porque por causa disso, e você ficou com medo, né? Seu pai não te trouxe o entendimento, às vezes o seu pai não te trouxe de uma outra forma. Quantas vezes a gente não termina o relacionamento porque a gente tem medo de perder aquela pessoa. Quantas vezes a gente não sai de um emprego porque a gente tem medo de não conseguir outro. Ou seja, toda a sociedade foi... E Plutão, maravilhoso, através desse vírus, trazendo uma linguagem muito mais profunda do que... É muito mais profundo do que eu tô falando aqui. Eu tô passando um pouquinho pra vocês entenderem, pra vocês compreenderem que é preciso ser através do coração, né? O coração, ele foi feito para pulsar o sentimento da alegria. Eu sempre falo isso. É da alegria, não do medo. É por isso que o medo está associado a Saturno. E não dá para o coração pulsar medo, porque esse medo vai para o seu corpo todo, as suas células recebem energia do medo. Então a gente vai se matando, achando que a gente está vivendo, sobrevivendo, mas na verdade não estamos. E esse desenho é muito legal por conta disso, porque mostra exatamente o que a gente está passando. Ou seja, mostra exatamente o que precisa ser ceifado, que é o medo, né? Da gente achar que a gente... Então, ou seja, o quantas vezes a gente entra, às vezes, numa empresa por medo de escassez e não existe isso. A gente só tem que entender que se realmente a gente valorizasse de uma maneira profunda, aí vamos trazer Touro Escorpião. Se a gente valorizasse de maneira profunda... energia de tudo que tem, tem Deus, tem o som primordial, tem a energia mais profunda. A gente não ficaria nesse descarte, nessa troca absurda e poluindo a nós, e poluindo o externo. A gente não faria isso, a gente não faria isso. E é isso que a gente tem que começar a aprender, a saber que às vezes eu tô só com uma fatia de pão, mas essa fatia de pão não é só físico, ela tem uma coisa mais profunda. Então por isso que tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, põe amor. Põe amor.
Porque quando a gente põe amor em tudo, quando de fato a gente põe o nosso coração em tudo que a gente faz, a energia que vai circular no mundo vai ser de amor e não mais de medo. Que é o que Mike Wazowski fala no desenho do Monstros S.A. Então eu queria partilhar isso com vocês. Porque a gente às vezes não tá fazendo nada com amor. A gente às vezes só tá fazendo por fazer. A gente tá fazendo por cumprir tabela. A gente tá fazendo pra não estar sozinho, mas de fato estaremos sozinhos. Porque sem amor, sem alegria, principalmente, é sem alegria, sem a vida, sem a intensidade da vida, a gente vai estar sozinho e não adianta, gente, não adianta ter um monte de coisa, não adianta ter um monte de coisa, um monte de pessoas, ter relacionamentos, se de fato não tem a profundidade do ser, se não tem a participação do ser, se não tem ser, não tem nada, se não tem alma, não tem nada. E muitos estão sem alma, muitos estão secos, rígidos, muitas pessoas. E o que acontece é que é pela água que a gente se conecta, é pelas raízes que a gente se conecta, a gente perceber que a gente é uma coisa só. Então, assim, vejam esse desenho para vocês entenderem o que eu tô falando, de que a gente tem que mudar a energia que a gente tá emanando. As trocas energéticas precisam ser mudadas. Não dá mais pra gente ter trocas energéticas a partir de escassez, de medo, de insegurança. Não dá mais pra gente ter. A gente precisa amadurecer, a gente precisa realmente considerar isso, né? Eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que é tão importante a gente partilhar, né? A gente é tão importante a gente partilhar as informações, porque a gente percebe que, né, hoje, ainda mais hoje, a gente percebe o que acontece no Japão, inconsciente, peixes, vai interferir na minha rotina, virgem, não tem jeito. Então, por isso que quanto mais a gente tiver baseados e pautados em sentimentos mais elevados, principalmente nos sentimentos piscianos, do tipo de acolhimento e de amor incondicional, mas a gente vai estar em paz com o nosso dia a dia, que é virgem, mas menos a gente vai controlar as situações, né? A gente vai ter uma rotina, a gente vai ter um aperfeiçoamento, mas sem exclusão, né? Esse vírus está trazendo à tona principalmente as exclusões, e principalmente exclusão de quem, gente? Da alegria, do amor, da vida. Tá trazendo a exclusão, ele tá trazendo, o Plutão tá trazendo à tona do quanto a gente tá morrendo, do quanto a gente é apático, do quanto a gente não tem vontade pra nada, né? Então, assim, eu queria partilhar isso com vocês, porque eu acho que é importante, né? A gente fazer, acho que é a gente trazer essa voz, né? Acho que é essa voz e essa percepção para que todos nós possamos identificar individualmente. Por isso que o coronavírus ele é importante para que cada um fique no seu quadrado, dentro da sua casa, dentro do seu limite, para perceber o que vocês de fato estão enraizando. Pra gente todos os dias acordar, abrir a porta e não mais construir relacionamentos. Capricórnio, Câncer, Capricórnio, não mais construir relacionamentos baseados de sentimentos, que são sentimentos de medo, principalmente. Então, por isso que o coronavírus ele faz com que a gente entre para dentro de nós, que é muito importante, né, pra gente realmente perceber o que nos motiva lá no fundo, o que tá motivando eu ir pro meu trabalho, o que tá motivando eu ter esse relacionamento, o que tá motivando de fato, né? Então, assim, eu deixo essa mensagem para vocês e que vocês possam ouvi-las, compartilhar com as pessoas e que vocês possam questionar as coisas e não trazer mais medo, mas trazer de fato a gratidão e a alegria por tudo que estamos passando, né? Eu acho que essa coisa mais importante que a gente tem que ter é a gratidão e a alegria pela vida, né? E a vida, que é a luz, que é o sol, que é o fogo, ela não pode estar com nenhum tipo de sentimento por cima, consciência. Por isso que a gente está entrando na era de Aquário e Plutão vai trazer isso à tona para todos nós.